Quero cumprimentar os queridos membros da Igreja de Expressão Portuguesa do Noroeste de Londres, mais especificamente Kensal Rise. É um prazer muito grande cumprimentá-los. Essa mensagem que preparei com a graça de Deus e sua inspiração foi fruto de uma conversa muito querida com o meu amigo, minha ovelhinha preciosa, Fernando Fuste, e a Clarice, que por muito tempo tenho tido o prazer de ser aquele que levou essa grande joia do Senhor aos pés de Jesus. Eu estou me comunicando com esta igreja para deixar o minha carinhosa mensagem nesse tempo de quarentena, de separação uns dos outros por causa da influência e do perigo do vírus, mas que podemos estar próximos pelo meio da comunicação por tecnologia, a comunicação virtual. Estou feliz por poder deixar com vocês essa mensagem que o Pedro carinhosamente editou para que chegue a vocês neste sábado. Que o Senhor seja louvado e que cada detalhe da sua revelação leve vocês a uma consciência de que estamos próximos da vinda do Senhor e que precisamos estar extremamente íntimos com Ele e também íntimos uns com os outros. Que Deus os abençoe. Tenham um sábado muito feliz e que esta mensagem enriqueça o dia de vocês no Senhor. Amém. Estou feliz por revê-los através das telas daqui a Providence Temple. Quero cumprimentar também a igreja brasileira da Inglaterra, de Londres e região, que estão nos assistindo e querem conhecer da palavra de Deus, o que Deus tem para nós nesse momento importante e crucial. Eu digo crucial porque, como seres humanos, nós não somos de plástico e não podemos passar insensíveis às realidades que assistimos. Por muito tempo temos ouvido notícias nos canais de televisão e aqui e ali são mencionados ou registrados alguns casos de mortes. Às vezes mortes isoladas de uma ou duas pessoas, que a maioria das pessoas ao ouvirem essa notícia consideram a coisa mais natural possível, já chamam de normal. Quando morrem 10, 20 pessoas, ninguém se choca com isto. E quando passam de 100 pessoas, começam a se assustar. Quando havia alguns crimes manifestados por atiradores em igrejas ou lugares públicos, que matavam 7, 12, 14, 20 pessoas, havia um choque muito grande pela agressividade com que aquilo acontecia. Mas se um avião caísse morrendo 200 pessoas, nós dizíamos, fazer o quê, né? Caiu. Se no avião tinha 70 pessoas ou 200 pessoas, para a nossa mente acostumada ao mal gerado pela situação em que se encontra um mundo de pecados, não causava impacto. Mas para aqueles que os perderam, o estado de desespero e angústia era muito grande. Porém, surgiu um mal maior, de abrangência global, que assustou a todos nós e que tem apavorado muita gente. Como muito bem foi dito na reflexão da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, há pessoas entre nós que estão apavoradas, há pessoas entre nós que estão preocupadas, há pessoas entre nós que estão sendo afetadas com ansiedade, preocupação e desespero. Pois bem, a grande realidade desse momento é que ela é um alerta para nós, como outros tantos que já ocorreram antes dos nossos dias. Assim que Jesus saiu de Jerusalém com seus discípulos, naquele momento e naquela posição, indo ao Monte das Oliveiras, o sol irradiava de uma maneira majestosa sobre o templo. E os discípulos tocaram em Jesus e disseram, mestre, olha, ele estava olhando na direção do Monte das Oliveiras. O templo já estava às suas costas. Jerusalém estava às suas costas. Mas os discípulos tocaram-lhe e disseram, mestre, olha, que coisa linda que é esse templo. Que coisa magnificente. E pensar que nem tinha a glória do primeiro templo, o templo de Salomão. Mas mesmo assim, as suas pedras
seus mármores brilhantes sob o efeito do sol, era uma coisa majestosa. Jesus respondeu que daquelas pedras, nenhuma ficaria sobre a outra. Jesus estava mencionando a destruição do templo. Para um momento de comemoração e glória, foi um choque para os discípulos. Foi uma decepção. Jesus, porém, disse para eles que chegaria o momento em que não ficaria pedra sobre pedra. Ao ter dito isto, mais adiante, quando chegaram ao Monte das Oliveiras, diz-nos o livro desejado de todas as nações que Pedro, André, Tiago e João, os 4 mais próximos de Jesus, se aproximaram dele e disseram: Senhor, quando acontecerão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E quando será a destruição do mundo, a consumação dos séculos? Eram 3 perguntas em uma. Quando acontecerão estas coisas? A destruição do templo. Que sinais haverá da tua vinda? O retorno glorioso do Messias. E terceiro, quando será a destruição do mundo? Essas 3 perguntas Jesus não as separou. Jesus as respondeu misturadas, propositadamente. Não era seu interesse que os discípulos distinguissem os tempos da sua época e os tempos que viriam muito tempo depois, os tempos finais da história do mundo. Mas os fez perceber como sendo um só evento. E na descrição de sua gloriosa vinda, ele apresentou a resposta às suas perguntas, mencionando os 2 eventos e as 3 perguntas no mesmo contexto. E os capítulos 24 e 25 de Mateus são a resposta de Jesus para estas perguntas mescladas entre si. Alguns detalhes são apresentados em Marcos e em Lucas que não aparecem no registro de Mateus. Nesta manhã, pela inspiração de Deus, fui levado a partilhar com vocês este tema. O sinal de Deus dentro de mim. Ou o sinal de Deus em mim. No livro do Apocalipse, a Bíblia menciona 2 sinais que serão colocados nas pessoas no final dos tempos. O sinal de Deus e o sinal do inimigo, ou o sinal da besta. Existem 2 poderes lutando entre si desde a rebelião de Lúcifer. O nosso mundo é apenas o palco final desse combate e desta batalha. Inclusive, quando o Apocalipse 12 registra a queda de Lúcifer, a menção da Bíblia é: ai dos que habitam na terra, porque ele seria confinado ao nosso planeta. Prestem bem atenção. Você está confinado em sua casa. Eu estou na minha há 3 meses. Não fui a lugar nenhum. Exceto 2 vezes para ajudar a Yara em algumas compras de mercado, para rapidamente sairmos do lugar público, e 3 vezes para levar alimentos que foram distribuídos pela igreja no nosso centro de operações da Kepler Brazilian Temple. Fora isto, fiquei confinado em minha casa. Eu tenho contato com a natureza através das caminhadas que faço com a minha cachorrinha, uma pastora alemão, que é a minha sombra. Além disso, eu tenho conversado com os meus queridos. E pela internet, falado com muitas pessoas no meu trabalho de orientação, aconselhamento e ajuda. Mas eu estou confinado. Algumas pessoas, especialmente as crianças, estão se manifestando irritadiças por não terem variação de atividades. Agora prestem atenção. Após a sua expulsão do céu, Lúcifer perambulou pelo universo de Deus, não foi recebido em lugar nenhum. E após a criação do homem e da mulher, ele poderia também não ser recebido. E estaria confinado à história da sua rebelião. Porém, Eva aceitou a sugestão e Adão fez uma escolha voluntária. Pela queda dos 2, nós todos perdemos
porque ele não só passou a ter o direito sobre nosso planeta, mas ele ficou confinado entre nós. A permanência de Satanás no planeta faz com que ele lute desesperadamente para fazer com que o maior número de pessoas o aceitem. Não, talvez esse não seja o ponto mais importante, mas que o maior número de pessoas rejeitem a Jesus. Porque rejeitar a Jesus é simplesmente livrar Satanás da responsabilidade do pecado daquele que rejeita Jesus. Todo indivíduo que rejeita Jesus, consequentemente, coloca sobre si a responsabilidade dos seus pecados, deixando Satanás livre desta responsabilidade de penalidade. Nós, porém, ao estarmos vendo esses acontecimentos, estamos tendo um choque de informações. Pessoas dizendo, agora é a hora, vamos correr, vamos embora. E outros, não, fica tranquilo, isso não é nada mais que um vírus como qualquer outro. Essas duas frentes de ideias, as duas estão equivocadas em relação ao texto sagrado. O tempo da nossa ida, o tempo da nossa saída e o tempo da nossa preparação, ele não será determinado por um vírus e nem por um caos mundial, mas pela clara revelação do Espírito Santo dentro de nós. E cada um poderá discernir esse tempo e com prudência agir, se estiver fazendo os preparos que Jesus mencionou que deveríamos fazer. E eu quero começar a nossa reflexão bíblica no texto de Mateus, exatamente no capítulo 24, porque nele Jesus deu as mais detalhadas orientações sobre os sinais do fim. Mas a minha concentração era no que Jesus estava dando importância. Sinais haveriam e seriam necessários para entendermos o tempo. Mas os sinais não me preparam. E também os sinais não impedem que eu seja engolfado pelo pecado e a destruição eterna. Os sinais não mudam o meu caráter. Mas os sinais podem apavorar a uns e podem dar alegria a outros. No capítulo 24, antes de ler, eu gostaria de convidá-los a mais uma vez pedirmos a direção do Espírito, não apenas para lermos, não apenas para entendermos, mas para que em cada um de nós ele expresse a sua mensagem própria para esse dia. Oremos. Pai querido, obrigado pela promessa e a possibilidade de recebermos a instrução direta do Santo Espírito. Obrigado porque Jesus deixou um Consolador quando de sua partida para o teu trono. Obrigado porque o Espírito Santo não só ilumina a nossa mente na compreensão da tua palavra, mas ele nos revela a tua vontade quando a ela nos dirigimos para estudar e conhecer. Dá-nos a graça de ouvir tua palavra agora e que o teu Espírito em nós nos esclareça o momento que cada um deve estar vivendo. Amém. Capítulo 24, no versículo 42, Jesus disse assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Verso 43. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, verso 44, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Prestemos atenção. A reflexão que Jesus nos dá para fazer nesse contexto é o preparo individual. Virá na hora que vocês menos esperam. Ele não estava falando para pessoas pagãs. Ele não estava falando para pessoas que não o conheciam. Ele não estava falando para pessoas que não conheciam a sua palavra. Ao contrário, era para os seus filhos que ele estava falando. Somente eles poderiam estudar, entender e preparar-se. Ele disse, virá na hora que vocês não sabem. Ele disse assim, vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Não saber é uma certeza dada por Jesus.
Mas não é problema, segundo a sua revelação, seu conselho e orientação. Porque estando preparados, quando ele menciona o ladrão, nunca uma pessoa sabe que um ladrão vai chegar. Mas se ela souber que pode vir, não sabe a hora, ela com certeza fará preparativos para estar pronta quando isso acontecer. A Bíblia fala das 10 virgens como tendo todas dormido. As ímpias, as nécias e as prudentes. Todas dormiram, diz a Bíblia. Significa que todos nós podemos estar em algum momento distraídos com os acontecimentos, acostumados, como fiz referência no início, com mortes, mortandades, catástrofes, elas não nos atingindo, nós apenas dizemos, uau, que coisa séria, nossa, que horrível, lá na Flórida um furacão, lá na Austrália um incêndio gigantesco, lá na Califórnia outro incêndio, lá no Japão um acidente atômico em função de uma grande manifestação do mar, num tsunami. Estão lá, não estão aqui. Nós vamos nos acostumando com isso. Por isso, esses acontecimentos com os quais nos acostumamos, relembram, ou são aplicáveis a estarem todos dormindo. O tempo está passando. Como nós estudamos a Bíblia, como nós cremos na palavra de Deus, como nós testemunhamos dele, como nós somos fiéis nos dízimos e ofertas, como nós observamos os seus mandamentos, nós consideramos que isto basta para estarmos preparados conforme ele está dizendo. A Bíblia não diz assim. Ela não diz que isso é suficiente. A Bíblia mostra que no tempo do fim, quando essas coisas acontecessem, os homens estariam desmaiando de terror. Já está acontecendo isso. Já há pessoas em alto nível de necessidade de tratamento mental, pelo estado em que se encontram, pelo domínio do pavor e da insegurança e incerteza quanto ao futuro. Eu acredito e tenho ouvido que até gente entre nós está com estas apreensões e preocupações. Se nós dissermos, eu não ligo que o acontecimento é grave, eu não ligo que a doença... Não, isso é mentira. Eu não devo dizer assim. Mas quanto aos acontecimentos, eles devem trazer para mim uma maior necessidade e desejo de aproximação de Deus. Eu posso dizer, o sinal é claro. Como dizem os cientistas, como estão dizendo os historiadores, como estão dizendo os repórteres e como estão dizendo os governantes. O mundo não será mais o mesmo depois do Covid-19. Não é a igreja adventista que está dizendo. Não são os pregadores do fim que estão dizendo. É a sociedade, em todas as suas formas. O movimento para uma ação global, de modo que o mundo não ande mais do jeito que andava, estão se confirmando pelos acontecimentos coletivos globais que deram seus resultados. Por exemplo, há aproximadamente 3 semanas atrás, aproximadamente 21 dias, foi divulgada uma notícia de que a resposta da camada de ozônio à paralisação de 2 meses, na época só tinha sido 2 meses, metade de março até a metade de maio. Aquela paralisação havia produzido uma restauração do buraco que existe na camada de ozônio. E o planeta estava agradecendo. Há aproximadamente 2 semanas foi divulgado que a temperatura do Polo Norte caiu 30 graus. 30 graus é bastante. Segurando mais as geleiras para que não aumente o volume do mar. Esta visão de possibilidade de salvar o planeta com os recursos tecnológicos e com medidas drásticas é totalmente pertinente ao tempo que estamos vivendo. Enquanto nós devemos tomar essas informações e acontecimentos como um alerta do meu preparo. Do meu preparo. O meu preparo, só eu sei o quanto eu preciso. Só eu sei o quanto eu tenho estudado a Bíblia de maneira superficial. Só eu sei o quanto eu tenho lido a própria lição da escola sabatina, baseada no que outro mastigou e estou deglutindo como se fosse um passarinho, filhote, que a mãe come a comida, engole, regurgita e coloca na boca do seu filhote. Não é mais a mesma quantidade de nutrientes que ela vai receber. Seria melhor e mais proveitoso, e será quando ela crescendo, ela mesma obtiver o seu alimento e ela mesma digerir e deglutir. Nós estamos comendo
o que vem da boca dos outros e de maneira inapropriada, relaxada. Eu tenho lidado com pessoas que chegam a dizer para mim honestamente que passam a semana inteira sem estudar um texto da palavra de Deus. Alguns passam a semana inteira apenas fazendo algumas orações, a de dormir e a de comer. E mesmo assim, elas são exatamente as mesmas todos os dias. Obrigado pelo alimento e que nunca nos falte. Obrigado por esse dia, dá-me uma boa noite. Não existe um relacionamento. Não há possibilidade de um casamento subsistir se o marido e a mulher não tiverem relacionamento pessoal. Toda a intimidade de um relacionamento começa no trato pessoal. A intimidade física do casal é totalmente dependente da intimidade pessoal. Eu sei quem você é. Eu destaco as suas qualidades. Eu tenho que falar às vezes do que não gosto. Eu tenho que ouvir o que você não gosta. Eu me encanto quando você fala o que você gosta. Eu me alegro quando você destaca o que vem em mim. A relação é repetida, não de vez em quando, dia após dia. E isto sustenta a vida de casais que, como seres humanos, são diferentes, têm pecaminosidade na sua natureza e desafios o tempo todo, mas vencem. Porque o relacionamento sustenta a intimidade. Que intimidade você tem com Deus? O que representa para você e o que representará para mim a intimidade com a igreja, a intimidade com o meu pastor, que é muito meu amigo, se eu mesmo não tiver essa intimidade com o meu Deus pessoalmente? É deste preparo que Jesus estava fazendo. Eu trago numa reflexão dada por Deus, inspirada a Ellen White, o que eu considero um tesouro revelado. Está no livro Eventos Finais. Diz assim, ele é um trecho da página 33, extraída do livro, da revista Review and Herald, de 22 de março de 1892. Diz assim, não sereis capazes de dizer que ele, Jesus, não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Falando da volta de Jesus. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem deveis protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro dos próximos 10 ou 20 anos. Não nos precipitemos definindo data e não negligenciemos o preparo, protelando a sua vinda como se fosse longo período adiante. Nem menos, nem mais. Quando Jesus nasceu, a palavra de Deus diz, vindo a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos não está em seu controle, nem no meu, nem dos governantes nacionais, nem na nova ordem mundial. Está nas mãos daquele que sustenta, rege o universo inteiro, inclusive o nosso pequenino planeta. Então vejam, diz assim a serva do Senhor no texto seguinte, na página 33. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Constantemente. Eu quero estar. Para mim, este evento não foi à toa. O vírus é um como qualquer outro. Os efeitos, não. O que ele causou no mundo, não. O que ele causou na sociedade não é o mesmo. O que ele causou nas autoridades não é o mesmo. E o que ele causou em mim não é o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E eu não estou mais do mesmo jeito. Eu não estou mais estudando a Bíblia como eu fazia antes. Eu estou muito mais preocupado com o meu preparo. Eu estou muito mais preocupado com o domínio das minhas inclinações pecaminosas. Não quero mirar com ninguém. Não quero ter ódio de ninguém. Não quero reter um ressentimento de ninguém. Eu quero estar com o meu coração puro o tempo todo. A cada momento. A cada instante.
porque eu não sei a que hora ele virá. Mas se eu soubesse que ele virá, eu estaria preparado o tempo todo. Porque quando ele vier, estarei pronto. Não é amanhã, não é daqui a 2 anos, mas também não é sem data, sem tempo algum. Hoje eu tenho que estar preparado. É o preparo individual que é a ênfase de Jesus. É no preparo individual que está a mensagem revelada à sua serva, quando falou do tempo e da ocasião que ele deveria vir. Na palavra de Deus, nós temos alguns sinais que são coletivos, que Deus toma sem a sua participação e sem a minha. Por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 9, logo depois do dilúvio, ele deu em 2 textos a revelação de um sinal dele, com os seus filhos e com os seres humanos. Não era só com os seus filhos, e com os seres humanos. Ele deu um sinal, ele deu um aviso e uma promessa. Ele fez uma aliança. Ele disse no capítulo 9, no versículo 12, e Deus prosseguiu, no registro de Moisés diz, e Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. Ele fez conosco e fez com os seres vivos. Ele disse, é o meu sinal. Ele não dependeu de Noé, ele não dependeu de Sem, Cã e Jafé, ele não dependeu de você, não depende de mim. Esse é um sinal dele. Ele colocou no céu. E no versículo 17 ele diz, concluindo, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Ninguém interfere. Se você aceita, está lá. Se você não aceita, está lá do mesmo jeito. Ele não depende de você. Este é um sinal de Deus no planeta, para todo aquele que quiser ver como indicação da sua aliança, de que a terra não mais seria destruída por água. É apenas uma promessa, um sinal dado por ele. Ele deu um outro sinal com relação à vinda de Jesus, ao seu nascimento, que não dependia de ninguém. A virgem conceberia e daria à luz. Ninguém pode interferir, porque havia uma pessoa, a única, que iria participar disso. E quando o anjo se aproximou dela, disse, salve Maria, salve agraciada. Ela se prontificou para ouvir o que o anjo Gabriel tinha. E quando ele disse, você vai dar à luz um filho, ela disse, aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Havia um ser humano, do qual ele dependia para cumprir o seu sinal. O sinal era uma virgem. Esta virgem era Maria porque ela aceitou. E quando ela aceitou, o sinal de iniciativa de Deus, não dela, aconteceu sem a força dos governantes e sem a interferência deles, sem o impedimento deles, por mais que tentassem fazê-lo. Não foi possível. Nem dos líderes religiosos. O sinal de Deus aconteceu porque era ele que determinava. Agora, o sinal que ele quer colocar dentro de você e dentro de mim, infelizmente, não é assim. O sinal de Deus dentro de mim depende da minha vontade. O sinal de Deus dentro de você depende da sua vontade. A aceitação, a liberdade do exercício da vontade livre foi dada por Deus como o maior tesouro. Esta é a razão pela qual Lúcifer está vivo ainda. Porque ele decidiu rebelar-se contra o Senhor e Deus, em sua bondade, respeitou seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio de ir contra a sua autoridade. Só que tem um detalhe. No nosso planeta, embora pareça que os acontecimentos ocorrem de maneira desenfreada, desorganizada e sem nenhum controle, não é verdade. Se o inimigo tivesse o poder que ele gostaria de executar, ele faria a destruição imediata, para que não houvesse tempo das pessoas poderem se arrepender e se converter, e ele provar que a destruição veio de Deus. Mas ele não tem essa autoridade quando invade a liberdade de outros. Olha que coisa interessante. Eu tenho autoridade dada por Deus de usar a minha vontade. Mas se eu for agredir o pastor santo de maneira a prejudicá-lo para a salvação, ele põe um break, ele põe um impedimento, ele põe um stop, e eu não consigo realizar. Na proteção dos seus filhos para a salvação, não para sofrer, não para sofrer penalidades, sofrer chicote, sofrer estrangulamento, sofrer crucifixão, sofrer queima no poste, ser feito o que for. O sofrimento não será impedido em todos. Mas a salvação será garantida em todos. Nenhum sofrerá algo com o que pudesse comprometer a sua salvação.
Essa proteção está garantida pela palavra de Deus no exercício do livre-arbítrio de todos nós. Mas ele faz a promessa de que o Espírito Santo é a grande dádiva para que dá a nós o privilégio do sinal de Deus dentro de nós. No capítulo 15 de Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 de Atos, no versículo 8. A palavra de Deus diz assim, através do inspirado Lucas, capítulo 15 de Atos, verso 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. O aspecto mais grandioso do sinal do fim, o mais grandioso, haveria uma porção de coisas, guerras, domínios, a tentativa da colocação do sinal da besta nos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo Deus vem praticando esta obra de instalação do seu sinal por longos anos, e cada um de nós sabe disso. O sinal de Deus e o sinal da besta, na profecia do Apocalipse, não são visíveis. Não são visíveis. Haverá dificuldade para a compra e para a venda, haverá sérias e haverá firmeza em sofrer as consequências, não ter essa liberdade, mas os sinais não serão visíveis, nem do diabo, nem de Cristo. Embora se tenha indicação na Bíblia de que o sinal de Deus é o sábado, e se tenha na Bíblia que a indicação que o sábado do diabo, do inimigo, do poder das trevas, é o falso sábado, que é o domingo, embora se saiba isso, ele não é visível. O sinal não será visivelmente notado em quem for colocado. Eu poderei estar ao lado de uma pessoa com o sinal da besta, estando eu com o sinal de Deus. Eu poderei estar com o sinal da besta ao lado de uma pessoa com o sinal de Deus. E nenhum dos dois saberá do outro. Até certo tempo. O sinal de Deus está dentro de nós. E o sinal do diabo, do inimigo, estará dentro das pessoas também. Infelizmente, de muitos cristãos, inclusive hoje, já agora, pela maneira desleixada com que tratam a lei de Deus, com a maneira desleixada com que levam em consideração cada mandamento. Por exemplo, nós levamos muito a sério mencionar a observância do sábado, como se fosse a paralisação do trabalho. Não, essa não é a parte mais importante. A mais importante é o espírito com que eu faço isso, o nível de preparo que faço antes de chegar a hora do pôr do sol. O nível de mentalidade, já estou entrando na atmosfera do sábado. Isto prova que dentro de mim o seu sinal está colocado. A maneira com que eu converso nas horas do sábado. Trato de negócios, faço planos materiais, temporais, seculares, ou não faço. A maneira com que eu trato define se o sinal de Deus está dentro de mim ou não. Porque isso vem do Espírito Santo, que transforma a minha maneira superficial de observar a lei para ser uma maneira profunda, dedicada e entregue. Maledicência, por exemplo, falar mal uns dos outros, usar de linguagens inapropriadas na crítica uns dos outros. Não dirás falso testemunho, mandamento 9. Tão sério quanto o sábado. Não adulterarás, diz a palavra de Deus. Jesus, porém, disse, se você na sua mente desejar uma mulher, já está pecando. A internet está cheia de pornografia. E tem gente cristã. Tem gente estando na igreja, inclusive tem gente servindo a igreja, a pastores, a pregadores, a cantores, a gente, eu tenho ajudado gente das mais diferentes atividades, pedindo socorro e clamando, porque estão vivendo a inundação do vício do pecado, dos olhos. Nunca tocaram um corpo de mulher, no caso dos homens, e nunca tocaram o corpo de um homem, no caso das mulheres, mas estão vivendo o pecado descrito por Jesus na transgressão do 7º mandamento. Nenhuma das pessoas que eu atendi até hoje jamais deu um tiro sequer, nem que fosse num passarinho, um tiro de arma, nem com uma flecha, nem com pedra, mas tem matado o seu semelhante com ódio mantido no seu coração. Ódio. Ódio do pai, que por muito tempo atrás o prejudicou. Ódio do irmão, que roubou dos seus dinheiros. Ódio da esposa, da qual se separou. Ódio do marido, do qual tem muitas queixas. Ódio do filho, que não escuta e não obedece. Fica com raiva vários dias de um filho rebelde. Estas pessoas vivem todos os dias da sua vida a transgressão do 6º mandamento, não matarás.
estão matando. Aqui. Dentro de si está o sinal do inimigo. Não é o sinal de Deus. Eu não preciso esperar o decreto dominical para eu identificar se estou com o sinal ou não. Agora eu tenho que estar com o sinal. Agora. Se eu não estiver agora com o sinal de Deus dentro de mim, eu não saberia identificar os acontecimentos ao redor de mim. O azeite que estava lotado. As virgens prudentes estavam também dormindo, ou seja, não estavam apavoradas, não estavam dizendo, aí vem o noivo. Mas quando foi dado o recado, aí vem, estavam prontas. O mais importante sinal que virá do fim dos tempos é o derramamento da chuva serôdia em abundância. Eu quero estar lá, eu quero estar sendo coberto, eu quero ter o privilégio de abrir a minha boca. E naquele momento, milhares se converterem como se o último momento de entrega a Cristo Jesus. Porque tem muita gente sincera aí fora. Eu atendo um casal católico. Ele, relapso com a religião há muitos anos. Ela, extremamente dedicada, consagrada, fiel. Essa mulher rezava muito em sua vida. Muito dedicada. Menciona textos da Bíblia, ela estudava a Bíblia. E eu passei a ajudá-la a entender que o relacionamento com Deus é pessoal, não através da igreja. Ele tem que ver com intimidade, e isso se faz com a oração. Outro dia, depois de 1 mês e meio, tendo atendimento semanal, ela me disse, você sabe, Edemar, eu não estou mais rezando, já não sei mais rezar, porque minha vida é orar. Eu tenho tido conversas com Deus que eu nunca tinha tido antes. E ele um dia falou para mim, há 1 mês atrás, ele falou, sabe o que eu estou percebendo quando eu converso com você? O que me falta é espiritualidade. Eu preciso me aproximar mais de Deus. E começou a estudar a Bíblia. E os dois têm estudado a Bíblia. Dos textos que eu vou indicando para eles, para meditação prolongada. Aquela meditação retida em 1 verso, 2, 3, no máximo 5 versos. Repete, repete, repete. Até que entra na sua mente a ideia, Deus falou comigo. Pessoas sinceras. Pessoas sinceras. Estão em todas as partes. E pessoas que estão iludidas estão em todas as partes também. No livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, está o centro da minha reflexão desta manhã. Jeremias, capítulo 31, no versículo 33. Diz o texto sagrado, na linguagem do seu santo profeta. Capítulo 31, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei as maldades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Este é o sinal de Deus em mim. Só há possibilidade de ter o Espírito Santo se eu estou vinculado à fiel obediência à sua palavra. Isso é o que diz o texto de Atos. O livro de Atos diz que Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. E no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, ele faz uma advertência para nós do que é que temos que tomar cuidado. Não desprezemos os sinais dos tempos. Não desprezemos os acontecimentos. Eles são sérios. Este acontecimento não é um como os outros. Ele é sério. Prestemos atenção nele. Para quê? Para nos consagrarmos mais. Para ouvirmos a sua voz e sabermos qual é o tempo de sair das cidades e ir para o sítio. Sair dos grandes movimentos para os pequenos. Vamos aprender isso pela voz do Espírito. Cada um poderá ouvi-la. No capítulo 3 e no versículo 7 de Hebreus, a advertência conhecida é Hebreus
capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Assim diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, verso 8, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Qual a voz que você vai ouvir? Da minha mensagem nesta manhã? Não. É a mensagem que você vai ouvir todos os dias, através do Espírito Santo, na meditação da sua palavra e na profunda dedicação e oração. E o último texto desta manhã está no livro de Lucas. E diz assim, falando a respeito dos acontecimentos finais, no versículo 28 do capítulo 21, Lucas 21, 28, diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem a cabeça, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Não é para ficar triste. Não é para dizer, acho que se avizinha o tempo que eu vou ter que deixar meu carro, minha casa, minhas roupas finas. Não. Não é para lamentar o que está deixando, mas é para celebrar o que está vindo. O que é que está vindo? O Senhor Jesus, o nosso resgatador, o resgatador de Israel. Ele quer buscar você. Ele quer buscar todos aqueles que o amam. E para selar isso, Ele deu o seu Espírito, que é a nossa garantia de podermos estar lá. Sabe o que é importante hoje? Sabe qual é o sinal de Deus? É o Espírito de Deus dentro de você, levando você a amar a sua lei e a imprimi-la na sua mente, de maneira que em nenhum momento, nem na mentira, nem na ofensa, nem na maledicência, nem no adultério, nem na cobiça e nem na transgressão do sábado e dos demais mandamentos. Mas com amor e alegria, o sinal de Deus dentro de nós se revelará em nossa alegria em fazer a sua vontade a cada momento. E com a cabeça levantada estaremos dizendo, eis que o nosso Senhor se aproxima. Que Deus te abençoe. Amém. Ouçam com carinho, por favor, esta mensagem, este louvor, este hino, porque ele tem que ver com uma reflexão profunda neste momento para a nossa conclusão.
Amém. Que mensagem. Louvado seja Deus, pastor, pela sua reflexão no louvor. Filipenses capítulo 4, 6, 7 e 8 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Este é o sinal de Deus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. E a paz de Cristo estará em seu coração. Pai amado, obrigado pela clareza da Tua palavra, porque não nos deixaste na ignorância. Nem podemos nos acomodar quanto ao tempo da volta de Jesus, porque ela é breve e iminente. Nem podemos nos apavorar, porque ela vem como fonte de alegria, esperança e ânimo. Dá-nos a graça do equilíbrio no Espírito, buscando pela comunhão na Tua palavra e pela oração sincera e súplicas. Que a paz de Cristo, Senhor, esteja em nosso coração e seja vista e sentida por todos aqueles que convivem conosco. Amém.